Também vocês, especialmente vocês torcedores do São Paulo, torcedores do Tricolor do Morumbi. São Paulo conseguiu vencer na estreia do Dorival Júnior, né, gente? Muito importante essa estreia com gols, com a vitória, 3 gols, né, pra cima do Coelhão, que fez uma partida muito importante, né? Muito interessante, a partida do América mostra uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que vai a campo e deixa tudo em campo, uma disposição enorme dos jogadores, uma disposição tática também do time do América bastante elogiável, né? Uma equipe corajosa, uma equipe com, sabe, perfil bastante protagonista, foi pra cima do São Paulo. E olha, gente, essa vitória do São Paulo foi maiúscula também, porque o adversário valorizou demais o que aconteceu hoje no Morumbi, né? Primeiro, gente, parabéns ao torcedor do São Paulo que lotou o estádio, lotou ali o Morumbi para dar uma força ali na estreia do Dorival. E a equipe correspondeu dentro de campo, veio com uma escalação nova, jogadores diferentes sendo bancados pelo técnico aí, as 2 laterais com novidades, né? Esses 2 laterais não conseguiram hoje fazer esse corredor lateral defensivo tão bem, mas em vários momentos apoiaram, não conseguiram entregar tanto na profundidade que o Dorival gosta, mas foram bastante atuantes ali. A gente percebe que muitas ideias, né, não foram colocadas necessariamente em prática porque parece que elas precisam de treinamentos, evidentemente, né? Mas muitas ideias novas circularam hoje no jogo do São Paulo no Morumbi, né? A gente percebeu uma equipe tentando transitar com muito mais velocidade, com os 2 volantes ali segurando um pouco a onda para uma fluidez muito mais qualitativa ali do Nestor, e o Luciano aparecendo ali no ataque como segundo atacante, como deve ser, e fazendo um papel muito interessante do começo ao final da partida. Tivemos, apesar disso, o goleiro Rafael, para mim, como o grande destaque do São Paulo na partida, porque segurou muito a onda quando o Coelhão tentou ali fazer gols no primeiro tempo e também no segundo tempo, né? O São Paulo consegue sair na frente com um gol do Luciano numa falha do goleiro do América, acho que uma falha bastante significativa do goleiro do América, uma recuperação de bola. Por que essa recuperação aconteceu? Porque o São Paulo estava tentando trabalhar a recuperação da bola daquele setor, né? Então os jogadores ali do São Paulo estavam tentando atacar o portador da bola do América, fechando linha de passe, a pressão foi muito forte, a bola foi recuperada, o Luciano chutou e guardou. O Luciano provavelmente não faria aquele gol se estivesse naquele time do São Paulo, com o Ceni pensando como se fosse um meio campista, chegando ali para ser mais um homem ali para tentar construir, né? Ele estava ali naquele momento porque ele estava posicionado como um segundo atacante, na verdade, que é assim que o Dorival concebe, pensa nessa equipe do São Paulo, né? Evidentemente que nem tudo funcionou, a gente viu a pressão que o São Paulo sofre no primeiro tempo do América, uma pressão impressionante. O América poderia perfeitamente ter empatado o jogo, como eu disse, o Rafael foi o grande destaque, principalmente do primeiro tempo. A gente via que as laterais não estavam funcionando estava funcionando muito bem para o sistema defensivo do São Paulo, porque também o América forçava não somente o jogo pelo lado do campo, mas também por dentro, né? E aí, na verdade, acabava sobrecarregando a marcação dos 2 volantes, né? Que não tinham muita condição de fechar as laterais defensivas quando os laterais do São Paulo iam mais para o ataque. Então, o América soube jogar muito bem nesse jogo do São Paulo e, graças aí, sobretudo, ao Rafael, conseguiu o São Paulo terminar o primeiro tempo com a vantagem. No segundo tempo, uma situação bastante complicada, o América volta com muita vontade, muita disposição de novo, o São Paulo sofre, um detalhe importante, o São Paulo soube sofrer nesse jogo, né? Porque na verdade o São Paulo teve muitos problemas na partida, agora o São Paulo soube também se comportar como uma equipe, com muita altivez, com muita dignidade, né? Sabendo em alguns momentos das dificuldades, né? Mas sempre buscando o protagonismo da partida. Nem sempre teve, mas foi uma ideia do Dorival que o São Paulo buscasse sempre o protagonismo da partida contra um Coelho que, quando joga fora de casa, sempre também quer ter este protagonismo dentro do jogo. Então foi muita pressão do América. No segundo tempo as coisas também não foram tão boas para o São Paulo assim, mas o São Paulo começa a melhorar com as alterações do Dorival. Então a gente viu uma diferença, mais uma diferença em relação ao Ceni, que foi o olhar do técnico, a leitura do que estava acontecendo em campo, as dificuldades que a equipe estava passando dentro de campo e as alterações que ele acaba fazendo para melhorar a equipe do São Paulo, né? Então nem sempre o Ceni conseguia fazer essas alterações aí para que o São Paulo conseguisse se recuperar de uma situação complicada, né? Então o Dorival fez uma leitura do que estava acontecendo, faz substituições, na minha opinião, muito pontuais, né, e acaba melhorando a equipe do São Paulo, que começa a ter um jogo muito mais equilibrado, inclusive defensivamente, né, apesar de que a equipe continua sofrendo, até que aos 36 minutos o Caleri vai lá e tranquiliza tudo com o segundo gol, que foi praticamente assim, tão importante como o primeiro, né, porque o terceiro é um gol também relevante, importante evidentemente, mas o segundo gol ele acontece quando o América estava
ali buscando de tudo, fazendo de tudo para conseguir o empate. Acho que das alterações que foram a campo, o Wellington Rato foi a melhor, sem dúvida nenhuma, né? Deu sustentação ali para o meio de campo, deu identidade de jogo, incorporou a equipe do São Paulo com a sua entrada. Acho que foi o melhor dentre aqueles que entraram para o jogo e as coisas passaram a funcionar melhor. Evidentemente que a gente viu um São Paulo ainda refém de algumas manias, né? Jogadores que quando vão muito à frente ainda tem sim certa dificuldade para fazer a recomposição, alguns jogadores que ainda têm dificuldade para se posicionar melhor dentro de campo. Evidentemente que isso pode e deve mudar com o Dorival, mas evidentemente que a equipe ainda é muito a equipe do Rogério Ceni. Hoje tivemos uma mesma ideia para o jogo, né? O São Paulo jogando em velocidade, mas com intérpretes diferentes, né? E com posicionamento desses intérpretes diferentes para bancar esse tipo de jogo, né? Então a gente viu um jogo muito mais sustentado, a gente viu a presença do Luan, que voltou graças ao Dorival à equipe do São Paulo, né? O Luan tinha hoje a função de ser um box-to-box, se apresentou sim em alguns momentos à frente, mas também não teve tanto sucesso assim, não fez uma partida tão boa, fruto também do fato de que não era muito bancado pelo técnico anterior, né? Agora, a ideia foi interessante, a ideia era ter um box-to-box para chegar à área, juntamente com dois laterais que até em alguns momentos vão subir ao mesmo tempo, né? E você tem também ali o Marcos Paulo trabalhando praticamente numa composição com um dos laterais ali, né? Fazendo uma dobradinha, né? Essa dobradinha, na verdade, ela importa muito porque atrai muito a defesa para um lado do campo, enquanto o outro lateral não vai muito ao fundo do campo, fica ali perto da área para chamar a atenção da zaga, né? E isso facilita muito a subida do volante box-to-box, que hoje, infelizmente, não consegui entregar ali muito dentro dessa perspectiva aí do Dorival, mas é uma ideia muito interessante. A ideia do jogo hoje foi a ideia de bancar a velocidade, chegar à área do adversário o mais rápido possível, com um jogo até mais vertical, de certa maneira, né? Agora, com jogadores diferentes, e acho que o Dorival chegou ao São Paulo e tentou manter essa ideia, na verdade, por quê? Porque ele se adapta ao que aquilo que ele encontra na equipe e depois, pouco a pouco, é que ele vai tentando mudar. Acho que mudanças vão acontecer nessa equipe do São Paulo. Agora, já me assustei muito com o fato de que hoje nós já tivemos aí algumas mudanças, pelo menos em termos de nome de jogadores, como a volta de um Luan, né, para a equipe do São Paulo, que começou inclusive como titular. Isso é muito importante ali para o São Paulo, né? E também a entrada de dois laterais ali para jogar, que nem sempre seriam. O Ceni certamente não bancaria um jogador como o Patrick ali na equipe do São Paulo, na ala esquerda, ala barra lateral esquerda, na verdade, né? Então achei muito interessante aí essa primeira amostra do São Paulo do Dorival. No segundo tempo, a gente, mesmo nos momentos de dificuldade do São Paulo, a gente viu um São Paulo com muita disposição, com muita vontade, e vou dizer mais, mesmo no primeiro tempo, no começo do jogo, quando a equipe parecia ali, estava fazendo um jogo de trocação, na verdade, com o América, né? O América até começa ali, tendo as primeiras ações ali, chegando mais rapidamente ali à área do São Paulo do que o contrário. A gente viu depois o São Paulo tentando equilibrar, mas o América toma, de certa forma, o controle do jogo no primeiro tempo. Mesmo nesses momentos, os mais complicados da partida, a gente viu o São Paulo tentando se comportar de forma diferente. Um São Paulo muito mais altivo. Um São Paulo cujos jogadores eram muito mais operários dentro de campo. Não eram estrelinhas. Jogadores realmente se dedicando, entregando muito ali para o São Paulo. Muito dedicados, né, com muita vontade, muita disposição de mostrar serviço para o novo chefe. Acho que isso foi extremamente importante. E para a glória do Dorival, a equipe, na verdade, consegue a tranquilidade. Graças, na verdade, a equipe consegue fazer o primeiro gol graças à presença do Luciano como segundo atacante e também à disposição tática da equipe em campo. E a equipe chega, na verdade, ao segundo gol. O gol ali que dá tranquilidade também em virtude de algumas alterações que o Dorival faz na forma de jogar da equipe. A gente teve aí, portanto, essa vitória do São Paulo. É uma vitória que tem sim a assinatura do técnico, embora muitas coisas que aconteceram em campo hoje foram muito semelhantes a que aconteceram com o Rogério Ceni. Mas teve sim momentos em que houve a assinatura do Dorival na partida, e foi por causa dessa assinatura que a equipe do São Paulo conseguiu vencer. O que eu estou dizendo foi uma vitória graças ao técnico do São Paulo. Foi graças a ele, a disposição tática da equipe, alguns jogadores novos ali na equipe, a confiança que ele deu para alguns jogadores, a entrada de um Luan, que embora não tenha jogado muito hoje, foi importante também para a identidade da equipe, né? E também as alterações que ele faz, fruto da sua ótima leitura de jogo, foi graças a tudo isso que o São Paulo conseguiu chegar à sua primeira vitória. Uma vitória com 3 gols. O desempenho pode não falar tão bem assim desse número, mas o mais importante nesse momento é que o número também, gente, constrói confiança, constrói perfil vencedor da equipe, né? E dá também confiança
torça para que a equipe faça o próximo jogo da Copa do Brasil aí em condição, por que não, até mesmo de conseguir a vaga. Por que não? É muito possível. A disposição é outra, a vontade é outra, a alegria parece outra, há uma leveza circulando entre os jogadores também, e isso também parece fruto do novo momento. Então eu sinceramente, eu gostei demais do que eu vi. Eu não esperava um grande desempenho do São Paulo, não esperava que a equipe jogasse o fino da bola, não era possível que isso acontecesse, mas eu já vi muita disposição, muita vontade e muito mais respeito àquilo que o técnico pediu para os jogadores que eles fizessem dentro de campo. Então, dessa forma, precisamos elogiar ao São Paulo, ao Dorival, por essa vitória importantíssima contra um adversário, volto a dizer, muito interessante. O São Paulo não fez 3-0 hoje num time qualquer. O São Paulo fez 3-0 num time que sabe jogar bola, é um dos times mais interessantes do Campeonato Brasileiro, no sentido de que ninguém dá muita bola para ele, mas é um time que sabe jogar dentro e fora de casa, sabe realmente pregar peças para o seu adversário, um time bastante matreiro, um time complicado, um time que busca sempre o protagonismo, independente de estar jogando nos seus domínios ou não. Então esse América não foi um time hoje fácil de ser vencido. O São Paulo venceu porque teve méritos inquestionáveis, sobretudo do ponto de vista mental, né, e também do ponto de vista daquilo que o técnico pôde fazer e de fato fez para que a equipe conseguisse construir essa importantíssima vitória de 3-0 no Morumbi na estreia, né, do novo São Paulo agora, do Dorival. É isso.